Que a paz de Jesus abençoe o teu coração nesse domingo de culto, de comunhão, nesse domingo de oração. A oração talvez não seja a atividade, a dinâmica mais importante da religião, talvez não seja. Mas sem dúvida alguma é a mais significativa. Porque orar é colocar-se diante do invisível. É acreditar naquilo que os olhos não veem. Orar é um exercício de fé. O mais fino exercício de fé, né? Eu uma vez conduzi uma reflexão e dei a ela esse tema. Diga-me como você ora e eu te direi quem é o teu Deus. A oração, ela é esse exercício. Na tradição cristã e religiosa, a confusão do espiritual com o sacrificial, com o negativo, com a renúncia, com perda, sempre foi um problema. Que em Jesus deveria ser dissolvido. Porque Jesus é a negação do sacrifício. Jesus é a negação do modo mais visível, erguido no madeiro maldito, né? E a multidão batendo no peito, porque era um homem justo. Ele nega o sacrifício. E a gente sempre pensa em se aproximar de Deus de maneira muito negativa. Não é? Quando você quer algo de Deus, na tradição religiosa, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o que você precisa deixar de fazer, né? O que você precisa negar. Então assim, eu vou fazer um jejum. O que é que você mais gosta? Eu gosto muito de uma cervejinha gelada. Vou passar um mês sem tomar cervejinha gelada. Né? Vou passar um mês sem comer carne, que é a quaresma, né? Para comover o coração de Deus. É curioso isso, era o Rubem Alves que dizia. Por que a gente nunca diz assim, não, eu vou comer uma picanha hoje para comover o coração de Deus? Para tocar o coração de Deus, para que a minha oração seja ouvida, eu hoje vou tomar uma cervejinha bem gelada, estalar o dente. Vou tomar um café bem gostoso. Por que a gente não faz esse outro movimento? Eu queria convidar você para esse instante de oração com essa sugestão. Se você puder ficar em pé junto comigo, para nós orarmos juntos. Eu quero sugerir a você que a nossa oração não se confunda com culpa. Orar porque a gente está devendo, orar porque a gente está devendo, orar porque a gente sente culpa, orar porque a gente tem medo, insegurança de que a vida não esteja indo bem, porque a gente não ora bastante. Não orei hoje, foi por isso que eu encostei o carro no poste, na coluna do prédio. Eu não orei hoje, foi por isso que eu não orei essa semana, estou gripado. Não, um outro movimento. O movimento da oração diante de um Deus que nos avisa desde Jesus de que somos amados, somos queridos, que Ele está a favor da vida, que Ele é, antes de qualquer coisa, fôlego de vida, um sopro renovador, um sopro a favor da alegria, um sopro a favor da liberdade, um sopro a favor da paz, da comunhão, do amor. Vamos orar a Deus. Senhor, nós nos juntamos aqui como uma comunidade de oração. Nós nos juntamos aqui para trazer ao nosso coração, Senhor,
esse quentinho da tua presença, esse calor, esse afeto de misericórdia, esse afeto de bondade, de que tanto sentimos falta, tanto nos falta o olhar que nos admira e nos quer bem. E em Jesus nós somos convidados a ver esse olhar em Ti. Nós queremos, ó Deus, que os nossos olhos se encontrem com os Seus olhos, que são olhos de amor, são olhos graciosos. Foi assim que Jesus nos apresentou o Teu amor, e é assim que nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Que hoje entre nós haja renovação de esperança, que haja um fôlego bom para viver, que haja um desmonte de toda trama que nos adoece interiormente, que nos enche de ansiedade, de insegurança, de cansaço, de indiferença, que haja esse movimento amoroso do Senhor. Nós queremos experimentar a Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus e encher esse lugar de louvor, de música.
adorarei mais uma vez. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Aleluia, aleluia. Que maravilha estarmos aqui mais um domingo. Não sei como você chegou até aqui. Deixa eu tirar até aqui um pouquinho. Não sei como você chegou até aqui, mas que esse seja um momento de louvor, de entrega, de adoração. A gente vai cantar uma música agora que fala de Emaús. E os discípulos, aqueles homens, na verdade, quando estavam indo em direção a Emaús, eles estavam frustrados, eles estavam cansados, eles estavam abatidos, eles estavam tristes. E Jesus chegou lá, começou a caminhar junto deles, e eles não perceberam que era Jesus. E muitas vezes é o que acontece com a gente. A gente tá cansado, tá abatido, tá com medo, tá achando que tá em situações sem saída, e muitas vezes não percebe a presença de Deus. Não percebe que a base da fé é que Deus continua sendo bom. Deus tem sempre pensamento de bondade para você, de misericórdia. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. E que essa causa, que essa fé, que essa lembrança, que essa memória de Cristo sempre toque em nosso coração e sempre nos dê força, nos levante, para que a gente perceba que não está só, que a gente precisa abrir os nossos olhos interiores e tentar fazer com que o nosso coração seja um pouco mais sensível para perceber a presença de Deus. Então, vamos cantar Quem é Esse que Vem. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Casa é você, Ele está
pensando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E ele entrou em casa. Suas vozes. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Essa casa é você. Por favor. Aleluia. Essa canção ela é belíssima, porque ela nos ajuda a vivenciar, né, o Evangelho, trazer o Evangelho, ou colocar a gente dentro do Evangelho, não é? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Você que chegou aqui hoje trazendo dores, medos, angústias. Você chegou aqui hoje trazendo cansaço, talvez, trazendo um movimento no coração de quem busca, de quem precisa. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu vou pedir a Cláudia. Cláudia, me ajude aqui, querida. Eu ia chamar a Beth, mas ela está hoje pastoreando o netinho dela. Nós vamos orar ungindo você com óleo. Essa prática é uma prática linda, milenar, e ela significa esse acolhimento para o cuidado. O óleo, que também é presença de Deus, curiosamente, é presença. O óleo também é símbolo do Espírito na tradição cristã. É com ele que a gente quer acolher você, o seu clamor, a sua carência, a sua necessidade. Se você precisa de oração, enquanto nós estamos cantando a próxima canção, todos juntos, eu quero convidar você a vir aqui à frente, se coloca diante de mim ou da Cláudia, e nós queremos ungir você e orar com você nesse momento. Assim como a costa
anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, faz chover, assim como a costa. Assim como a costa anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Eleve sua voz, igreja, conte com a gente. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. São as vozes da igreja, consolo. Força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, Todo meu ser, com tudo que sou, tudo que sou, sempre te adorarei. Continua, clame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre, alegre te louvo por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Bem, obrigado, Piero, por nos liderar com música, com oração, nesse tempo que é tão precioso, tão raro. A gente passa a semana se gastando, né, com tantas atividades e preocupações. A gente vive num mundo que é uma engrenagem que, se você não entra, você morre de fome, né? Você só consegue viver adequadamente se você, que ele não ouça isso que eu estou dizendo agora, que se você não entrar na engrenagem, você morre. Você tem que fazer muita coisa que você não gostaria de fazer. Aliás, a maior parte do tempo que a gente trabalho mesmo, a gente não queria estar ali, né? A gente queria estar na beira-mar, água de coco, né? Mas a gente precisa. Então, esse tempo aqui, ele é precioso, porque ele cuida do nosso coração, né? Eu gosto muito de uma definição de oração de um livro que eu li na minha adolescência, um livro devocional. O livro, ele dizia assim, e era uma das principais definições. Tinha definições lindas nesse livro. Eu acho que era do Richard Foster, um pastor, escritor, místico estadunidense. E ele dizia assim, que a oração é a respiração da alma. E eu acho isso lindo, porque é o que a gente faz aqui. Né? A gente respira. Você sente assim, às vezes, que o fôlego está curto. Chega, fica meio aflito, não é? Pois é. A oração, ela te ajuda a respirar. Faz a tua alma respirar. Faz o que é mais profundo em você ganhar fôlego. Que bom, graças a Deus. Queridos, eu acredito em milagre. Mas não no milagre que popularmente, usualmente se acredita. Eu não acredito no milagre de um Deus que magicamente resolve o meu problema. As razões são várias, a gente vive apresentando em nossas reflexões, não é? Se Deus fosse esse, não haveria favela, não haveria sofrimento, não haveria injustiça. Nesse milagre não creio. Mas eu creio em um milagre que tem esse sentido da palavra milagre. Milagre é aquilo que interrompe o curso natural das coisas, né?
que contraria o curso natural das coisas. Nesse sentido, eu creio, no mundo que as pessoas são movidas, né, por egoísmo, por usura, são condenadas, né, à indiferença do egoísmo, cada vez mais, porque é um mundo que funciona com competitividade, né, o teu valor se mede na competição, né? Quando você tem o que o outro não tem, aí você vale muito. Quando você pode o que o outro não pode, não é? Desde a escola, né, a esse ranqueamento da vida. No mundo assim, solidariedade é um absurdo. É uma loucura. É milagre. Uma pessoa conseguir colocar de lado esse ímpeto de cada um por si, Deus por todos. Uma pessoa que consegue fazer isso, ela experimenta milagre e ela promove milagre. E esse é um milagre do reino de Deus. O evangelho é o tempo todo isso. É esse movimento. E eu experimentei esse milagre na minha vida algumas vezes. Eu gosto de contar isso. Eu morava no José Walter, eu e a Beth. Tínhamos 2 anos e meio de pastorado. E a gente ganhou um carro da mãe dela. E o carro foi colocado na obra. Com esse carro eu levei lata de areia e cimento, levei a comida do acampamento dos jovens. Eu levava todo mundo nesse carro. Claro que com o tempo, né, um carro sendo usado desse jeito, sem dinheiro, ele ficou daquele jeito. E eu convidei uma pessoa, uma amiga muito querida. Eu vou dizer o nome dela, Silvia Jerusa. Eu nunca digo, mas vou dizer. Convidei a Silvia Jerusa para pregar na Bethesda do José Walter. Fui buscar ela na porta do hotel onde ela estava hospedada. Como? Com o meu carrinho. E eu sou meio distraído. Eu nem me toco com essas coisas. Né? Para eu me arrumar melhor, eu ainda tinha que fazer um esforço na minha vida, assim, de autocuidado. Eu fui com o meu carrinho, né? Ele estava com um banco assim meio capenga, a pessoa que sentava ficava lá embaixo. Estava com o escapador detonado, então quem entrava saía defumado. Era um carro, era um sucesso meu carro. Ninguém entrava e conseguia esquecer dele. E aí peguei a Jerusa. Ela entrou, ela ficou meio assustada, né? Patricinha lá de São Paulo. São Paulo não tem essas coisas não, meu. Acostumada com dar carro bom, né? Peguei ela entrou e tal. Falei, isso aqui é teu carro, né? Eu falei, graças a Deus. Ganhei da minha sogra, graças a Deus. E ela pregou, foi lá em casa, jantou com a gente e tal. No final, ela me chamou assim, antes de eu levar ela embora. Ela falou assim, Enai, eu tava com um dinheiro aqui que eu tava guardando para uma viagem da família. E aí, sabe, Deus tocou no meu coração e eu vou te dar esse dinheiro para você comprar outro carro. Aí eu tomei um susto assim, eu falei, nossa, né? Como assim? E eu comprei, não foi um carrão, era um Gol, aquele quadradinho, 1.6, a álcool, só álcool, né? De 1986, eu acho ele. A gente estava nessa época em 91, 92. Novíssimo, maravilhoso para mim. E foi, mas ficou marcado em mim. Alguém que pega o dinheiro que está guardando para as férias e doa para uma pessoa. Doa sem ter nenhuma perspectiva de ter algo em troca. É uma loucura. Aliás, a Jerusa, ela é esse tipo de pessoa. Quem convive com ela sabe. Ela é esse tipo de pessoa. Né? Ela não mede, ela vai lá e dá. Ela é capaz de tirar do corpo dela e dar para uma pessoa. Num gesto de amor. Ela tem esse desprendimento. Nesse milagre eu creio. Bom, eu fiz essa introdução toda para dizer para vocês que a gente precisa de um milagre hoje aqui na Bethesda. Porque a gente está com a corda no pescoço, está bem difícil. E a gente precisa levantar uma oferta aqui para abençoar a igreja. Eu queria te convidar para separar uma oferta especial, uma oferta que você diz assim, olha, com essa oferta eu sei que eu vou ajudar a Bethesda. Não vou nem falar em valores, porque ele passa aí
né, dos milhares. Então, mas eu acho que a gente pode levantar uma oferta boa aqui hoje, você que está aqui, você que está em casa. Os dados bancários estão à disposição aqui, mas também aí na telinha onde você está assistindo o culto agora. E você pode usar o envelope, quem está aqui no salão pode usar o envelope, está com o nosso querido se você precisar. Tem uma maquininha ainda ali para os cartões, quem precisa fazer o pagamento com o cartão, fique à vontade. Vamos orar nesse momento? E enquanto Deus toca aí no teu coração para fazer esse milagre hoje com a gente. Deus, eis aqui a nossa oferta e ela é uma expressão de amor. E não é o tamanho dela, é a intensidade dela, é o que ela significa. Ela significa a minha entrega, o quanto eu amo, o quanto eu acredito, o quanto eu sou grato. Eis aqui, Senhor, a nossa oferta. Eis aqui o dízimo que nós trazemos à Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor e que comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Os saints te adoram. Levo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano
digno é o Senhor. Digno é o Senhor, soberano está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, poder de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Cristo é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Amém. Graças a Deus. Vi ali Deus tocando, né, na Bárbara. Ah, é? Ó, Pierre, se liga, macho. Irmãos, na Bethesda, nós temos duas formas daquelas pessoas que se aproximam da igreja e que querem se tornar, querem integrar a comunidade, querem assumir um compromisso, né, com a Bethesda, com a comunidade. Duas formas delas fazerem essa inserção, né, se tornarem membros da igreja. Uma delas, que é, sem dúvida nenhuma, a mais exuberante, a mais linda, né, a mais sensível forma de dizer, de dar um testemunho de compromisso, que é a do batismo nas águas. Eu sou fã, pode colocar, eu agradeço. Eu sou fã desses rituais, essas metáforas vivas, né? Essas metáforas teatrais que a gente promove através... Acho que não vi ninguém aí. Resolve aí com o pessoal. Parece que o Ministério Infantil deu bug hoje, né? Bugou. Não veio ninguém hoje. O cultinho hoje é com a tia Clara. Eu dizia, né, que se dizer com o corpo de coisas que as palavras não dão conta, né, através da dramatização, dos sacramentos, é incrível. E o batismo nas águas é um sacramento da esperança, da novidade, da transformação, da mudança. O Evangelho é isso. O Evangelho, ele é acreditar em mudança, né? O Evangelho, ele é acreditar em transformação. Calbart, ele dizia que o Evangelho, o poder do Evangelho é o poder da dobradiça numa porta. Ele não é a porta, né? Ele é a dobradiça que faz a porta abrir. É o que o Evangelho faz em nós. Ele opera em nós essa confiança em transformar-se, em mudar de vida, em reorganizar-se, em reinventar-se. Nessas palavras que viraram tão modinha que elas até perderam a força de significar, né? De ressignificar-se. Que é talvez a aventura mais importante, a mais humana das esperanças. O batismo nas águas faz isso, né? Na linguagem paulina, Paulo dá esse sentido para o batismo. Ele fala que no batismo
você morre na morte de Jesus e ressuscita na ressurreição de Jesus. Você encarna, né, o testemunho principal do Evangelho, que é o da ressurreição. Então, quando a pessoa ela desce às águas, ela está sendo, segundo Paulo, sepultada nos pecados, numa vida que ela não quer. É uma forma de dizer. Claro que isso não muda concretamente, mas muda simbolicamente. É uma forma da gente dizer: eu quero essa mudança. E dar passos em dia. É um ensaio, pronto. O batismo nas águas, ele é um ensaio com o corpo do que a gente quer que aconteça na nossa vida. Então, se você quer se batizar, você precisa nos procurar, né? Ainda hoje. Pode falar comigo para anotar teu nome, o WhatsApp. A gente faz um grupo. E a outra forma se você já foi batizado, mas você quer entrar na igreja, então nós queremos receber você numa celebração, numa festa. Vai ser logo após o batismo nas águas, a gente recebe as pessoas que estão chegando como membros. Para isso, a gente forma um grupo. Esse grupo, ele pretende conversar sobre orientações, fios conceituais fundamentais para a gente entender a pregação aqui na Bethesda. Você chegou aqui, você fala assim: gosto muito, mas tem coisa que eu não estou entendendo direito. Tem coisa que eu acho que é desse jeito, mas não sei dizer por quê. A gente quer te ajudar a se aproximar, fazer um exercício de conversa. Eu e o Johnny conduzimos essas conversas no domingo, aos domingos, às 9 horas aqui, né, antes do culto. E a gente senta ali, tem um roteirozinho, uns textinhos que a gente compartilha, e a gente conversa para te ajudar, né, a se situar, botar os pés no chão e dizer: opa, esse chão aqui é o chão da minha casa. Tá bom? Se você gostaria de fazer parte da Bethesda, ou se batizar, ou quer ser recebido como membro, me procure hoje para eu anotar teu nome, né? WhatsApp, geralmente quem faz isso é o Johnny, mas eu posso coletar essas informações e a gente vai formar esse grupo e já começar no próximo domingo, viu? Então, se liga aí. Aí você fala assim: mas se eu, no meio do caminho, quando você falar assim, quando você disser, a gente crê assim, eu disser, não, isso aí eu não creio, o que eu faço? Continuamos amigos, segue teu rumo, tá tudo bem. Continua sendo bem-vindo, você não é obrigado a se tornar membro, mas é uma forma de você conferir, né? Se é isso mesmo que você quer para a tua vida. Tá bom? É, o, o- o- o acontecimento que vai concluir esse processo vai ser no primeiro domingo de julho, que é o domingo 5 de julho. É isso mesmo? Domingo 5 de julho. De julho, né, que é o primeiro domingo das férias aí das crianças e o primeiro domingo da trabalheira dobrada para você, mas também vai ser o domingo de festa na Bethesda. O nosso culto não vai ser aqui no auditório, vai ser excepcionalmente numa casa com piscina, com espaço. A gente quer fazer o nosso Arraiá Bethesda. Então vai ser uma festa com tudo. Arraiá, batismo e quadrilha, né? Quadrilha é um negócio tão complicado de falar hoje dentro da igreja, cara. Porque você fala quadrilha, tem um pessoal ali, né? A igreja da Pocinha lá, que está metida com quadrilha, e não é muito legal a gente ficar falando de quadrilha. E aí, cara, pô, eu fui cruel agora, né? É porque, na verdade, eu sou assim, sabe, gente? Mas vai ter o Arraiá. O nosso sanfoneiro já está convocado. Tomara que volte, né, para se converter. Nosso sanfoneiro, ele conduz um forró que é bom demais, né? E aí nós temos que nos organizar. Daqui para lá a gente vai se organizar para fazer esse negócio bem bonito, decorado e tudo que a gente tem direito. Você fala assim: pastor, isso aí não é muito carnal. É, é. Mas assim, pô, mas pastor, vocês gostam muito de festa, né? É.
Mas assim, mas o que significa dançar para você, pastor? Ah, dançar significa dançar, entendeu? Pô, é bom demais, cara. Então, bora! E eu vou ensinar vocês a dançarem. Eu sou a prova viva de que você não precisa se preocupar com a opinião dos outros. Os 40 anos chegam, né, e a gente sente algumas necessidades novas. Eu quero compartilhar com vocês a reflexão que eu venho preparando, a minha reflexão. Quero dividir com você e eu acredito que a partir do texto bíblico, que é o nosso depósito sagrado de revelações, assim nós cremos, a Bíblia Sagrada, é um depósito de possibilidades de revelação. Eu creio que dessa forma você pode levar hoje um valor, um sopro de vida, talvez uma dúvida libertadora, talvez uma inquietação do processo mesmo de mudança, de transformação, ou uma paz enorme. As duas coisas são possíveis, muita paz e muita falta de paz, depois do que eu disser a você hoje. São possibilidades do Evangelho. Às vezes a gente tem que perder a paz para ganhar uma outra que vale a pena, né? Eu faço da oração sacerdotal o chão no qual a gente vai caminhar hoje. No capítulo 17 do Evangelho de João. Nós vamos ler os primeiros, o capítulo inteiro, os 26 versículos, porque é uma pérola literária. Essa linguagem da oração é uma linguagem musical, é a linguagem dos salmos, tem um lirismo, tem uma repetição, tem uma poesia no texto de João. E eu fui atrás da tradução que melhor nos ajudasse a ter esse envolvimento com a oração. A gente conhece muito, e aqui eu já introduzo a minha reflexão, a gente conhece muito a oração do Pai Nosso. É a oração que está na ponta da língua. É a oração da nossa reza. É a oração numa sociedade ocidental, né, marcada pelo cristianismo, entre os cristãos, reúne todas as formas de cristianismo e até de não cristianismo. Há também os não cristãos que se irmanam na oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela nasce de uma dúvida. Como é que se ora? Os discípulos vão a Jesus, eles têm uma falta, têm uma lacuna na pedagogia de Jesus. Eles apontam uma falta, faltou você nos dar uma oração para a gente orar. E aí Jesus propõe a eles essa oração: Pai Nosso que está no céu, né? Santificado é o teu nome, e assim por diante. Ela é uma oração que se apresenta para nós como modelo, né? Há uma pedagogia interna nela, de princípios, de valores, de compreensões. É dessa forma, é com essa atitude que vocês devem orar. A oração sacerdotal, ela é diferente. Ela também nasce de um vazio, mas não é um vazio nos discípulos, é um vazio em Jesus. É Jesus que reivindica essa oração. É ele que precisa fazer esta oração. Se na oração do Pai Nosso a gente tem um modelo pedagógico apresentado por Jesus, o modelo de oração, na oração aqui chamada de sacerdotal, e mais à frente eu explico para vocês por que essa oração é chamada de sacerdotal. Na oração sacerdotal, não há uma pedagogia de como orar. Há um flagrante da nervura
de Jesus, do que mexe com Jesus, do que move Jesus. Na oração sacerdotal, ele nos ensina a viver e morrer. Ele nos ensina ao que fazer com a vida, sabendo que vai morrer, tendo a morte como horizonte, como possibilidade iminente, possibilidade muito próxima, nervosa. Diante dela, como se vive, né? É o flagrante do coração de Jesus. Como diz o José Saramago, quando ele faz um comentário sobre um livro dele, A Segunda Vida de Francisco de Assis, ele diz assim, mais ou menos assim, eu vou tentar lembrar. Se você tem um coração de ferro, né, é bom para você. O meu é de carne e ele sangra todo dia. Pronto. A gente está vendo o coração de Jesus sangrando aqui nessa oração. E é dessa forma que a gente precisa se aproximar desse texto. Eu leio com vocês agora. Você pode acompanhar comigo. Eu uso aqui a tradução da editora Paulina, a Bíblia, que é uma tradução também maravilhosa. Não vou ganhar uma Bíblia se você comprar 10 Bíblias. Pessoal da oficina, piada interna. Me deram uma Bíblia, né? Me deram uma Bíblia. A minha é o Johnny. Diz assim: Jesus falou essas coisas. E depois, essas coisas são os discursos da despedida de Jesus nos capítulos 14, 15 e 16. Que ele, inclusive, anuncia o Paráclito, o ajudador. Pai, tendo levantado os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, a morte. Está aí, todo mundo está vendo. Todos os que frequentemente incomodam e fazem os líderes religiosos sentirem-se ameaçados no seu poder, terminam tragicamente, apedrejados, assassinados, decapitados ou crucificados. Há a conspiração, já há o abandono da multidão, Jesus já está sozinho, não tem mais multidão acompanhando Jesus, a desconfiança se generalizou e Jesus, ele sente, né, o cheiro da morte está ali, né, permeando, a traição já está acontecendo. E aí ele diz: é chegada a hora. Glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. Uma observação: glorificar aqui não tem um sentido de exaltar, de dizer, ó, como ele é bonito, né? Ó, como ele é bom. Tem um sentido de manifestar. Talvez a melhor tradução fosse essa, porque glória no grego é doxa, que manifesta, que se expressa, que se mostra. É a mesma palavra para opinião, né? Manifesta teu filho para que teu filho te manifeste. Tu lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que, por sua vez, ele dê vida eterna a tudo quanto lhe deste. E a vida eterna consiste em que conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Perceba que é uma oração nervosa mesmo. Sabe, você já fez esse tipo de oração? Aflito. Já tentou falar aflito? Entre lágrimas, soluços, os pensamentos circulando na sua mente, você repete, ela parece aleatória, ela não está organizada para doutrinar, não tem a pedagogia lá da oração do Pai Nosso, ela tem a agonística de quem sofre. Eu te glorifiquei na terra cumprindo a obra que me deste para realizar, e agora glorifica-me junto a ti, Pai, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Novamente, manifestei teu nome àqueles que, tirando-os do mundo, me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles têm guardado tua palavra. Agora reconhecem que tudo quanto me deste provém de ti. Ele ora pelos discípulos, ora por ele
e ora pelos discípulos. As palavras que me deste eu lhes dei, e eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, não há um projeto cósmico aqui, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não mais estou no mundo, e depois eu falo sobre esse mundo aqui, que é a ordem, a maneira como as coisas estão organizadas, mas eles estão no mundo e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Esse mundo é de lascar, né? Guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós somos um. Enquanto estive com eles, guardava-os em teu nome, o qual me deste e os defendi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Agora, porém, vou para junto de ti e falo estas coisas no mundo, para que eles tenham, neles mesmos, minha alegria completa. Eu lhes tenho dado tua palavra. Olha como repete, vai e volta, como você orando na sua aflição. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles eu me santifico, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que creem em mim, pela palavra deles. Que todos sejam um. Olha como repete. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como me amaste. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que sejam minha glória, que me deste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E estes reconheceram que tu me enviaste. E eu lhes dei a conhecer teu nome, e ainda lhes darei a conhecer, a fim de que o amor com o qual me amaste esteja neles, e também eu neles. Amém. Amém. Vamos orar nesse momento? Senhor, que esse tempo seja delicado, com uma palavra que nos ajuda a chegar mais fundo do nosso ser, que é solo sagrado, nosso íntimo, chão sagrado, que nós precisamos de delicadeza para pisar nele, para tratar com ele, que seja assim hoje de manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. João, ele situa essa oração nesse desfecho dos discursos de despedida de Jesus. E a gente precisa situar isso na nossa cabeça. A gente já leu esse texto, talvez alguns aqui, centenas de vezes, já ouviu os sermões, leu, viu referência, conhece de alguma forma, por causa da cultura cristã na qual a gente foi criado. E aí a gente, nesse afastamento, perde a capacidade de estimar o que está acontecendo, de ver a intensidade, de medir a intensidade do que essas palavras, ou a que essas palavras se referem. Veja, eu disse, há uma conspiração, então o ambiente é um ambiente terrível. Aliás, o ambiente ali, né, na Galileia era terrível. O ambiente entre eles
era um ambiente de apreensão, gente morrendo o tempo todo, gente sendo esmagada pelo poder do exército romano o tempo todo. Cenas de terror eram comuns, né? Todo tipo de terror, do assassinato em massa, né, ao estupro das mulheres quando os homens se afastavam para trabalhar ou para participar de motins, de revoluções. O exército invadia e estuprava as mulheres para que os homens soubessem quem é que mandava ali e que eles não tivessem mais a ousadia de se afastarem de casa. Então era um lugar de medo, de pavor, de gente doente. É nesse lugar que Jesus anda. E toda essa engrenagem de morte, toda essa política de morte, ela estava arregimentada contra Jesus. Ele era o próximo. Todo mundo sabia disso. E ele vem avisando para os discípulos, se despede deles quando João coloca essa oração. Ela tem essa força dramática. Por favor, se você quiser entender o que está escrito aqui, perceba o drama que essa gente vive e o drama vivido por Jesus. Uma das cenas mais difíceis e mais belas que eu já assisti foi na partida da minha mãe, na morte da minha mãe. Nas semanas que antecederam a morte da minha mãe, ela não tinha mais possibilidade de remissão de um câncer violento que a acometeu. A gente descobriu, ou constatou, né, conferiu que ela tinha Alzheimer em fevereiro, março. Nós já sabíamos dele por desconfiança, imaginávamos, alguns médicos já indicavam essa possibilidade já há alguns meses, mas um laudo definitivo, um diagnóstico definitivo foi ali em fevereiro, março. Quando foi no início de abril, nós descobrimos o câncer. Um câncer muito agressivo, com promessa de levar à morte em pouquíssimo tempo. E o que aconteceu? Ainda houve uma tentativa, quimioterapia, até que se percebeu que a quimioterapia apenas iria agregar mais sofrimento, que não iria resolver. Algumas pessoas que enfrentam um câncer saem da quimioterapia ou de outros processos terapêuticos curados, mas ela não tinha a menor chance. A gente sabia da morte dela e ela estava no hospital, assim, oscilando entre uma lucidez assustadora e uma capacidade de falar sobre a morte e outras questões tensas para a gente, com muita delicadeza. Minha mãe ela tinha uma fala muito delicada, muito suave, né? E sempre fazia percepções assim muito inteligentes, profundas. E foram várias que elas, mas oscilava entre esses momentos e as alucinações, né, do Alzheimer e também da infecção que o câncer produz. Então ela dizia coisas assim lindas, assim bonitas para a gente, de encorajamento. E no momento seguinte ela, por que meu marido não me tirou daqui ainda? O que eu estou fazendo aqui nesse shopping center? Eu vim passear no shopping center e aí Samuel e Tamara saíram na frente, eu fiquei cansada, aí apontou para a enfermeira. Aí essa moça, que querida, bondosa, me pegou aqui, me levou para esse quarto. Eu estou aqui já há vários dias dormindo aqui nessa loja. Né? Ela estava no quarto de um hospital. Mas ela vinha com falas assim que a gente... E eu levei os meus filhos a Brasília para que eles pudessem se despedir dela. E foi uma cena de tirar o fôlego, né? E um a um eles foram até ela, ali, estava do lado dela. Ninguém ensaiou nada, não foi nada programado, ninguém organizou nada, mas estavam ali para esse momento e estava na hora deles irem para o aeroporto para ir embora. Eles foram um a um até ela e ela abençoou, proferiu palavras, conselhos, assim como quem está se despedindo da vida e dos netos. E aquilo foi tão... aquela janela, né, de claridade foi tão forte que eu não estava dando conta. Eu me afastei, fui para um cantinho do
do quarto e fiquei olhando de longe assim. Parecia que havia uma suspensão no tempo e no espaço, enquanto ela fazia aquele movimento e todos ali chorando, e entre um sorriso de gratidão e o choro e as palavras bem delicadas, suaves, um a um, foram se despedindo delas. A força daquele momento foi definitiva, a gente não consegue esquecer. Aquilo foi cravado na nossa alma. É num instante assim que Jesus faz essa oração. Tem essa força, né? Tem essa intensidade, tem essa gravidade. Mas há algumas características da oração que eu acho importante. Uma delas eu já falei, ela tem essa coisa do aleatório, não tem início, meio e fim, repete, e na repetição você vê o que importa, o que pesa no coração de Jesus quando ele enfrenta aquele momento. Mas tem uma outra peculiaridade, e por isso ela ganha o nome de oração sacerdotal. Eu queria muito um copinho d'água, por favor. É que ela tem um feitio, essa oração tem um feitio, ela tem uma linguagem muito própria do Yom Kippur. Não sei se vocês já ouviram falar. Yom Kippur era uma festa, ou é uma festa, definida no livro de Levítico, um dia sagrado. A expressão Yom Kippur significa dia de purificação ou dia de perdão. Yom, né, dia, Kippur, é purificação, né? Mas geralmente ele é traduzido por expiação, mas a ideia ali é de purificação, que é um dia sagrado na religião judaica, em que eles buscam o perdão e eles fazem toda esse movimento. Então, não é por acaso que na oração que a gente leu, santificação é uma expressão muito presente, né? Está ali, a ponto e aí para João, para o evangelista João, essa expressão ela é muito importante. Eu agradeço muito, querido. Pode deixar aqui, ó. Eu agradeço muito, viu? Ele diz o tempo todo: vocês estão no mundo, mas não são do mundo, né? Essa expressão se repete na primeira carta de João, ele vai dizer. E aí para nós é muito complicado lidar com isso, porque a gente fica pensando numa coisa alienada, né? De gente que, para agradar o divino, tem que se alienar, se desligar, e a gente passou a chamar de mundanismo tudo que é bom, né? Tudo que é bom, gostoso, não é bom, né? É, 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 e aí, mudando, passou a significar a música que o pessoal se diverte, que dança, passou a significar o gosto pelas festas e assim por diante, pela alegria, o que é horrível dentro dessa cultura cristã de repressão do prazer e da alegria. Mas não é disso que João fala. O mundo aqui, e a expressão mundo, a gente tem que entender o grego que é falado aqui, que é escrito esse texto, é cosmos, que significa ordem, que a gente passou a traduzir por tudo que faz parte da vida, mas não é. É a maneira como a nossa vida está organizada. Esse é o mundo. A maneira como as coisas estão ordenadas. O mundo aqui, que João diz que nós não fazemos parte dele, e que a gente tem que recusar, que a gente tem que sair dele, né? Ou se não sair dele, negá-lo mesmo estando nele. Esse mundo é uma referência à cultura, feita por desejos, medos, valores e sentidos, coisas que a gente é treinado desde cedo, nas relações sociais todas, a amar para que a vida tenha valor. Eu falava no meio do culto hoje, aliás, hoje eu preguei do início ao fim do culto. Eu preguei na abertura, preguei antes da oferta e estou pregando para terminar. Então, né, hoje eu tenho que terminar aqui o culto com toda a minha carência de pregação satisfeita. Mas eu dizia que a gente tem uma cultura que é a cultura da competitividade, a cultura que o capitalismo treinou, né, a todos nós.
O nosso valor é medido pela nossa capacidade de chegar na frente, de competição, de consumo, né? É esse mundo que João fala. Esse mundo que para ele dá as costas a Deus, porque dá as costas à vida. Esse mundo que é anti-vida. Esse mundo que produz injustiça, que promove crueldade. É o mundo do Império Romano, dos poderosos, dos que nos atropelam o tempo todo. E para João, para Jesus aqui na oração sacerdotal, santidade é esse ato necessário de sobrevivência, de ruptura com essa estrutura. Você quer sobreviver? Você quer vida eterna, uma vida que tenha valor, que tenha peso, que tenha graça? Você precisa romper com esse mundo. E por isso a oração é o tempo todo nessa direção. Veja, sob esse peso dramático da oração, debaixo desse peso dramático da oração, eu não vou resolver todos os problemas que o texto nos apresenta. Há vários deles aqui. Aliás, eu não sei o que fazer com aquele que Judas é chamado filho da perdição para que se cumprisse as escrituras. Eu sei driblar o problema, mas resolver esse problema não, porque isso é horrível. Acreditar que alguém é danado a partir de um texto, que Judas não teria chance de ser bom. Essa figura de Judas, inclusive, é uma figura muito complicada, mas eu vou deixar essa minha heresia para um outro dia, tá bom? Mas se a gente pudesse escolher um núcleo aqui, um fio condutor, só um. Eu não vou dar 3 tópicos hoje, gente. Olha que alegria. Só um. Que na oração de Jesus tivesse essa força de nos descontinuar do mundo, de nos dar uma coragem da gente dizer: não vou viver desse jeito, vou viver de outro jeito. Não vou sair, eu tenho que estar aí no mundo, eu tenho que negociar, eu tenho que cumprir alguns papéis sociais para sobreviver. Eu vou estar no mundo, mas não vou ser dele. Eu não vou ser engolido. A minha vida não será reduzida ao que esse mundo impõe como sentido de vida. Eu tenho quero outro sentido de vida. Qual seria ele? No discurso de Jesus, do que é que Jesus deixa vazar aqui? E eu acho que é muito rápido a gente dizer isso. É essa comunhão que ele diz o tempo todo, assim como eu e você somos um, que eles também sejam um comigo, porque nós somos um e eles são um com todos eles, essa conexão, essa unidade, essa comunhão. E aí eu quero propor como tópico, como exercício didático para a gente compreender o coração dessa oração, a frase de Agostinho de Hipona, uma frase famosíssima. Aliás, tem algumas, né? A gente gosta muito de citar, ame e faça o que quiseres, né? Mas não é essa que eu quero propor, não. Parecida com ela, nas Confissões. Aliás, é um texto belíssimo, uma literatura de primeira linha, e um diário espiritual muito bonito, o livro Confissões, que eu li na época da faculdade, né? Como conteúdo de formação, mas que mexeu muito comigo. E aí ele diz assim: o amor é meu peso, o amor é o meu peso, né? Pondus meum, amor meus, em latim. Agostinho só falava latim, ele não conhecia o grego. O amor é o meu peso, o meu amor é o meu peso. Para onde quer que eu vá, é ele que me leva. Pondus meum, amor meus, é o feror. Cocunque feror. Olha como eu sou bom de latim. Melhor eu me dedicar a outras atividades, né, gente? Peso meu, amor meu. Essa percepção dele é muito bonita, porque para ele o amor é essa força gravitacional imprescindível na vida.
O amor é essa força gravitacional que nem é boa nem má. Bom ou mal é aquilo que a gente faz girar em torno dele, aquilo que a gente ama. O amor não é bom ou mal. O amor é essa busca de gravidade, de peso, que defina quem a gente é, que dê à nossa vida peso, gravidade, valor, graça, força, né? Que nos justifique, que diga, ó, você está vivendo mesmo, né? Parabéns, que bom que você está vivendo. Isso que a gente persegue, que pode trazer a nós a confiança de que a gente está fazendo o que devia fazer com a vida. Jesus está nesse momento agora, próximo de morrer, e ele repete isso o tempo todo. Para ele, é o amor que tem essa força. Mas a força como conexão. Ora, para Agostinho, o mal é o que você escolhe amar, não o amor. Mas o que você escolhe amar, ou como você escolhe amar, que é para onde você vai pender a sua vida, que é a expressão que ele usa, né? Pender, pesar. É para onde você vai, é onde você vai colocar a sua existência. E Jesus fala sobre isso. No Sermão do Monte, há uma expressão é um aforismo de sabedoria de Jesus, uma frase de sabedoria, em que ele diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Né? Ou seja, o amor, ele nos faz pender para aquilo que nós amamos. Você quer entender por que você chegou até aqui do jeito que chegou? Olha como você tem amado. Olha o que você realmente amou. Vou repetir. Você quer entender o que você amou? Entenda com o que você vem comprometendo a sua vida até aqui. Entenda o que você tem tornado imprescindível na tua história até aqui. Para o que você renuncia a qualquer outra coisa. Aquilo que faz você deixar de lado as demais coisas. Esse é o teu amor. E é ele que define a tua vida. É ele que dá a gravidade com que você está vivendo. Que gravidade é essa? E aí Jesus, quando ele vai explicar o reino de Deus, que é uma figura muito usada por Jesus, porque é uma figura subversiva dos profetas, né? Não é esse reino que está aí dominado por imperadores que matam, né? Que esmagam as pessoas, que querem poder, dominado pelos chefes religiosos, pelos ricos, não. Outro reino, Jesus diz. O reino que vem de Deus. Marcos chama de reino dos céus, né? Porque vem de Deus. E aí eles perguntam, onde é que está esse reino? Está em vocês. Está entre vocês. E aí Jesus usa várias histórias para poder ajudar a gente a entender como é que é isso mesmo. E há uma sequência delas em que Jesus ele compara o reino de Deus ao que torna uma coisa preciosa para nós. Né? Então ele diz assim, uma pessoa encontrou um tesouro escondido num terreno. Guardou o tesouro no terreno, foi até os que vendem o terreno, comprou o terreno, vendeu tudo que ela tinha, comprou o terreno e voltou feliz, alegre. Ou seja, o reino de Deus, ele é isso que faz a gente deixar qualquer outra coisa para viver isso. É abstrato, é o amor, é a comunhão com os demais, é a maneira como a gente se relaciona. Em outra parábola, em seguida a essa, ele diz que o reino de Deus é como um mercador. Vocês vão lembrar, ela é muito conhecida. Um mercador de joias. E esse mercador encontra uma pérola de valor inestimável. Pérola de grande valor. E ele vende tudo o que ele tinha. Ou seja, percebe aqui, ó, o reino de Deus é isso, que vale tudo que você tem.
que para você experimentar, você tem que tornar qualquer outra coisa menos importante. E é aí que define a nossa vida, o que a gente faz com o nosso tempo, com a nossa agenda, com as nossas relações, com o nosso culto ou com os nossos cultos, com os nossos empreendimentos, o que ocupa a nossa agenda, o que ocupa o nosso orçamento, o que ocupa a nossa energia psíquica, a nossa energia física, o que é que merece o nosso esforço, o que é que merece você acordar às 5 horas da manhã. O que é que faz isso importante para você? Aí está a presença dos amores na sua vida. Para Jesus, o que é amor? É legal, viu que eu falei numa tonalidade, né, assim, misteriosa. O que é o amor? Não é, uma experiência romântica, né, uma coisa louca, irresistível, como a gente aprendeu a pensar o amor na paixão romântica. O amor, ele é conexão. É a percepção de que a nossa vida, ela é necessariamente conectada. Ela é atravessada por relações. E que a pessoa que vive ricamente é a pessoa que se deixa tocar, afetar, atravessar por todas essas relações. É a única chance de você viver uma vida rica, com sentido, com beleza, com graça. Veja, nem sempre você vai ser bom, nem sempre o outro será bom. Isso não quer dizer que você vai ter uma vacina contra a frustração, contra a decepção, contra os problemas. Aliás, tem um monte de receituário por aí, escolha o seu. Mas não é isso. O amor é essa abertura nervosa ao outro e a decisão de que eu não quero me isolar, não quero a indiferença. Se tem um mal que assola a humanidade, é esse que nos torna apáticos, indiferentes. É nele que se funda as nossas perversidades, as piores crueldades. A proposta do reino de Deus é a coragem de se abrir, como Jesus fez, de dar a si mesmo. É pela conexão. A expressão da oração diz assim: que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Não há a menor possibilidade, na lógica de João, na lógica de Jesus, de você amar a Deus e não amar os outros. Amar os outros e ao amar os outros também não estiver amando a Deus. João diz isso. Essa percepção de que amor é conexão está em João. Ele fala assim, olha, quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Vocês conhecem esse xingamento, né, dos crentes. É mentiroso. Mas ele também diz assim, que aquele que ama conhece a Deus. Ah, mas o cara é ateu. Meu, conhece a Deus. Ele ama mais do que você? Conhece a Deus mais do que você que é crente. Entendeu? João vai dizer isso. Que quem ama nasceu de Deus, é de Deus. Então não existe corte, não existe dicotomia, não existe polarização. Amar é abrir-se ao outro incalculavelmente. Eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado para que sejam um como nós somos um. Eu gosto muito, e eu já fiz referência aqui, mas vou repetir, da palavra Ubuntu, que é do Banto, né, da cultura africana, e ela nomeia uma filosofia africana, Ubuntu. A palavra Ubuntu significa humanidade, né? Mas não humanidade no sentido de classificação de espécie, o que for, de ser. Não, humanidade no sentido de coletividade. É o que todos somos. E aí a frase que se tornou muito conhecida, eu imagino que vocês já tenham ouvido, é eu sou porque nós somos.
que aquele personagem do Guardião das Galáxias usa no final do primeiro filme, Guardião das Galáxias, né? E eu não vou fazer referência agora, que eu já falei demais. Mas o Ubuntu tem essa força, porque ser gente é necessariamente solidariedade. Qual é o resumo da ópera no discurso de Jesus? Solidariedade, conexão. Se a gente tiver que fazer essa escolha, se tem um amor que deve dar peso à nossa vida e definir para onde a gente vai, como a gente está vivendo, é o amor de uns aos outros. É a abertura ao outro. E aí eu quero terminar com a canção que o meu filho me presenteou nessa semana. É um folk, eu acho. Às vezes eu confundo folk e country. É folk, de um compositor muito conhecido, Leonard Cohen, chamado Suzanne. E aí eu vou ler para vocês a narrativa, depois eu vou deixar vocês ouvirem. Talvez com menos luz ali para vocês também assistirem. Olha a poesia. Eu gosto muito dessa poesia, dessa música, que ela narra uma história, né? Que eu acho que é um primor do poeta. Um poeta que consegue escrever, né, uma música ou uma poesia que conta uma história poeticamente, ele tem um domínio refinado da arte da poesia. E aí ele diz assim: Suzanne te leva até seu canto perto do rio. Você pode ouvir os barcos passando. Você pode passar a noite ao lado dela. E você sabe que ela é meio louca. Mas é por isto mesmo que você quer estar lá. E ela te alimenta com chá e laranjas que vem lá da China. E justo quando você pensa em contar a ela que você não tem nenhum amor para oferecer a ela, então ela te alcança em sua frequência, em sua faixa de onda, tradução literal, e ela deixa o rio responder que você sempre foi o amante dela, e você quer viajar com ela, e você quer viajar sem pensar. O texto diz, a poesia em inglês diz cegamente, né? Blind, cegamente, sem olhar para onde. E você sabe que ela vai confiar em você, pois você tocou seu corpo perfeitamente, com sua mente. Aí ele diz, e Jesus era um marinheiro. Quando ele andou sobre as águas, ele passou um longo tempo assistindo de sua solitária torre de madeira. E quando soube com certeza que apenas os homens afogados podiam enxergá-lo, ele disse, então todos os homens serão marinheiros, até o mar libertá-los. Mas ele mesmo estava quebrado, pois antes de o céu se abrir, desamparado, quase humano, ele se afundou atrás de sua sabedoria feito pedra. E você quer viajar com ele. E você quer viajar sem pensar. E você acredita que talvez confie nele, pois ele tocou seu corpo perfeitamente com sua mente. Agora Suzanne pega a sua mão e ela te leva até o rio e ela está vestida de trapos e penas dos balcões do exército da salvação. Percebe que o amor vai saindo do amor romântico com Suzanne a Jesus e agora uma visão mais ampla, né, do amor. O exército da salvação é aquela organização no Brasil, não é muito forte, né, que cuida das pessoas carentes, muito comum nos Estados Unidos. Aí ele diz, e o sol derrama feito mel em nossa dama do cais. E ela te mostra onde olhar, entre o lixo e as flores, há heróis entre as algas, há crianças na manhã. Elas estão inclinando-se para o amor e se curvarão assim para sempre, enquanto Suzanne segura o espelho. Não vou competir, né, com ele, não tem nem chance, né? Ele é muito mais gostoso do que eu. E você quer viajar com ela, e você quer viajar sem pensar, e você sabe que pode confiar nela, pois ela tocou seu corpo perfeitamente com a mente dela.
A música é muito boa de ouvir. Consegue? Toca aí pra gente. Eu queria que você ficasse em pé comigo, já em oração. Yes, Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when É uma you delícia. tell her that you got no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her. É interessante como ele fala do amor como uma experiência que você precisa ir, se deixar levar. É abertura. For you touched her perfect body with your mind. Yes, and Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonesome wooden tower. And when he knew O teu peso é o teu amor. only drowning men could see him, he said, "All Para onde o teu amor está te levando? Que amor é esse? until the sea shall free them all." He himself was E olha, eu sei que pode parecer romântico, ingênuo, forsaken, almost human. He mas said, é a verdade mais concreta que o Evangelho pode te apresentar. A verdade do amor. Escolher amar, se deixar amar, se deixar tocar, se deixar afetar pelo outro. Deixar que o outro que precisa, que carece e que chama o teu amor, ele seja o peso que vai orientar a sua vida. Aqui está o ponto da virada. No Yom Kippur, a que fiz referência, havia uma crença. A crença que eles tinham é que a vida das pessoas, os dias, eu não consigo. they are leaning out for love, and they will lean that way forever, while Suzanne. Meu Deus, eu lamento muito. A crença era que os dias da nossa vida eram escritos no livro de Deus. Os dias de um ano inteiro. E o último dia desse ano era o Yom Kippur. Então o Yom Kippur, o dia do perdão, tinha a força de virar a página no livro de Deus. Tá, eu não creio que Deus determina o seu destino. Mas eu creio que o amor é uma experiência que tem o poder de fazer virar a página na nossa história. E eu queria terminar esse culto orando com você. Senhor, nós recebemos a Tua palavra como um impulso amoroso, como um convite a escolher o que vai fazer a nossa vida ter sentido, ter valor, ter peso. E, Senhor, nós queremos acordar, queremos dizer não para essa engrenagem cruel que aqui a Tua palavra chama de mundo, que nos torna pessoas indiferentes, pessoas apáticas, pessoas que andam pela vida feitos zumbis, apenas concentradas em ganhar, em consumir, em ter, em possuir, em garantir dinheiro, em garantir prestígio, sucesso, fama. Senhor, que nós acordemos deste sono maldito, que nós acordemos para viver com a graça com que Jesus viveu. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Mas para de beliscar a bichinha, cara. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo estejam
sobre todos nós, hoje e sempre. Você pode dizer comigo, amém? Amém. Amém.